O programa Enivaldo do Vale está no ar pela Rádio Trianon e também pelas redes sociais. É importante a gente salientar, não é, que a Rádio Trianon é sintonizada, não é, AM 740, não é? E também aqui nesse programa temos a direção, né, geral aqui no caso do Sérgio Souza, e na técnica temos o Juca Felizmino e também o Fabiano. Temos aqui a companhia do Joaquim, que está sempre engravatadinho, caprichado e animado. Muito bom. O programa Enivaldo do Vale está no ar pela Rádio Trianon e também pelas redes sociais. É importante ressaltar que o programa Enivaldo do Vale tem o objetivo de falar, de divulgar a psicanálise, que tem o pai fundador, o Freud, que viveu de 1856 a 1939. E no programa de hoje vamos abordar o narcisismo, né, e que faz parte da estrutura do psiquismo da pessoa, de cada pessoa, e também a dimensão do psiquismo humano. Vamos também, se dá tempo, claro, abordar também a questão do masoquismo e do sadismo. O que é dito aqui, falado, pode ser questionado, perguntado, acrescentado, refutado. Você tem que fazer a sua participação por escrito, pelo WhatsApp. Escreve aí, operadora 11 99 290 7474. 99 290 7474. De qualquer forma, nós falamos sempre, porque dentro de cada pessoa, né, dentro da pessoa, né, mesmo criança, todo mundo pulsa vontades, necessidades, desejos. E a palavra pulsão na psicanálise é muito importante, porque a pulsão vem de dentro. Você tem pulsão, uma energia, né, interna, que é física e também psíquica. Por exemplo, a pulsão da pessoa com necessidade de, quando nasce, de respirar, necessidade de alimentar, necessidade de evacuar, necessidade de carinho, de atenção, de ser olhado, valorizado, amado. E quando a criança é abandonada ou deixa ela muito tempo sozinha, ela fica desesperada, com a sensação de desamparo. Dentro dela pulsa o quê? Claro, vai pulsar uma pulsão de tristeza. Freud chamou isso de pulsão de morte. E depois pulsa também vontade de sorrir, de olhar para a mãe, por seio, por rosto, por olhar. Não é? Então, um desejo depois de vida, por exemplo, de necessidade de comer, fome, necessidade de ser trocada, de ser avaliada, necessidade que alguém ensine. A criança quer saber, pergunta, enfim. E o adulto? Tem pessoas adultas, ou todos nós, temos crianças dentro da gente. Enfim, o narcisismo, digamos, no fundo, o narcisismo de inicial, primário, que é vinculado ao corpo, a pessoa se achar bonita, se arrumar, olhar no espelho. O Joaquim, você já prestou atenção nas pessoas que ficam paradas das vitrines ou no reflexo do carro para ver se está bem arrumada a roupa, não é? Como é que está? Homem e mulher também, viu? Enfim,
ou de alguém que vai no lugar, alguém está me olhando, minha roupa não está chamando atenção, enfim, tudo isso a pessoa chama para si uma atenção. Né? É tanto quando alguém fala do outro diminuindo, colocando defeito, a pessoa se sente completamente ofendida. E tem isso também pode acontecer com qualquer pessoa. Você assim, assado, enfim, é até crime, né? A questão do preconceito, enfim, também pode estar vinculado. Então, o narcisismo primário, sabe, aquela pessoa que gosta de si, se ama de forma exageradamente, e também tem o narcisismo secundário, que é, digamos, que é mais do mundo externo, né? Como os outros me veem, como eu apresento para os outros, enfim. De qualquer forma, o narcisismo primário não, ele é um só, está sempre junto, né? De qualquer forma, tudo esse conteúdo da pessoa se achar, né? Sabe aquela pessoa que se defende? Tudo que é verdadeiro nela, ela fala que não é, né? Porque se alguém vê nela um comportamento que poderia ser analisado, falado, ou a pessoa pode se mudar, se corrigir, enfim, a primeira coisa que ela faz é negar, né? Vou negar. E depois, a pessoa, às vezes, ressalta: eu sou assim, eu sou assado, e comigo eu não leio, né, quem escreveu não leu, pau comeu, enfim. Mas por trás dessa pessoa forte, tem a pessoa que chora, que desaba. Quem acompanha o Big Brother, né, o programa de confinamento agora mais famoso que temos no Brasil, da Globo, o Big Brother, entendeu? O que acontece? Todo aquele pessoal que briga, que fala, que vai para cima, de repente desaba, né? Desaba. E chora escondido, ninguém me viu chorando, e não sei o quê. Quer dizer, ali tem, é um jeito da pessoa se achar forte e para alcançar um objetivo, uma fama, uma recompensa social, econômica, em valorização do seu talento, enfim. De qualquer forma, essa concepção de Freud, é interessante dizer isso, né, que em 1914 ele levantou muito essa questão do erotismo, da autoerotismo humano, né? Autoerotismo. A criança, quando se toca em si, alguém tem que reclamar. Então Freud usou essa expressão. Para Freud, sexualidade não é o ato sexual de pessoas adultas. Para ele, a sexualidade é todo aquele desejo que a pessoa tem de ter prazer, de ser valorizada, parece que criança não tem malícia, né? Mas tem um pouco. Criança imagina, né? O que os pais fazem sozinhos no quarto, né? Ou a criança, quando a criança eu ouço pessoas dizer que criança de 3, 4 anos imita os artistas de novela, daquelas cenas mais sensuais, que tem um cunho erótico, em filmes. Tem realidade que adulto não separa o conteúdo de erótico das crianças, entendeu? Uma vez eu fui surpreendido com uma pessoa que foi chamada à escola para explicar por que aquela criança estava com aquele conteúdo passando para outras colegas. E as mães fecharam o tempo, né? Por que aquela menina leva esse conteúdo aqui de adulto? Minha filha está dizendo, eu estou desesperada, que escola que é esta? Aí chama a família, não sei o quê, enfim. Depois achou o culpado. É o mais moralista da casa, viu, Juca?
O mais moralista da família é ele que nem escondia isso da filha, né? Deixou-a em acesso. Quer dizer, tudo isso, gente, é muito importante a gente analisar. Porque cada ação desta na vida da pessoa, vamos ver depois no decorrer do programa, tem um reflexo mental, comportamental, a vida inteira da pessoa. Se você, quando criança, eu tenho cicatriz de machucado de quando eu era criança. Sarou, mas a marca está aqui. A mesma coisa acontece em emoções prazerosas ou desprazerosas, aflitas, ficam gravadas todas as emoções no nosso psiquismo, e a gente, volta e meia, pode trazer isso à tona, mas se manifestar. Mas na questão nossa aqui, vamos dizer, o narcisista é aquele que se ama de forma exagerada a si próprio. Assim, o seu jeito de gostar. De qualquer forma, o narcisismo digamos, ele primário, primário significa do início da vida, o próprio da pessoa, e também o narcisismo secundário em relação uma pessoa a outra pessoa, uma relação a coisas, objetos, em relação a prazer, a coisas. A pessoa precisa ter aquilo para ser valorizada, né? Viu aquele acontecimento trágico aí de um carro de mais de 1 milhão de reais, bateu em um carro de aplicativo simples, né? Aí se você vê a notícia, cada jornalista fica replicando, olha, o Porsche, o carro, mais de 1 milhão, né? O dono era um empresário, né? E o outro que morreu, né? Quer dizer, às vezes, por quê? Tem tudo isso. A pessoa tem um carro enorme, caríssimo, acha que ele é potente, e que acha que ele não pode obedecer às leis, às normas do trânsito, e ainda sair ileso. Então, é uma espécie de narcisismo grande, né? Eu visível, sai da frente, né? Isso acontece também com a criança, viu? A criança chega da escola, quer atropelar todo mundo, a professora, comigo ninguém mexe. Outro dia a pessoa dizia na escola, professora, eu fico como eu quiser, meu pai é que paga a escola, né? Eu posso, né? Eu posso. Então isso é muito importante, tem muito a ver. E muitos problemas sociais, guerras, falta de assistência, no lugar que tem dinheiro, que é rico, falta de creche, falta de assistência aos pobres, né? Tudo isso tem uma ação humana de alguém que pousa de poderoso. É verdade. De poderoso porque por ter vínculo com quem tem, né? E tudo isso apresenta um narcisismo, assim, digamos, a pessoa ser poderosa, e como eu tenho, eu sou mais merecedor de privilégios. De qualquer forma, é interessante, né? É importante dizer isso, que tem pessoas que continuam crianças, vinculadas a um adulto, um pai, um protetor, um professor, ou uma figura humana que tem poder, que protege. A gente desde criança, a criança vive, né, vinculada a quem está no papel da mãe ou da mãe, em todo lugar. Se sair daquele contexto, a pessoa se sente, digamos, desamparada. Uma ligação, digamos, muito forte, não é? E a pessoa depende da outra, de um protetor,
sempre. E a pessoa não consegue dar muito bem com momentos, com pessoas ou com ambientes que ela não tem a proteção, digamos, parental, né? Alguém tem que proteger. É interessante que o migrante, o estudante que vai para o mundo, para a colônia, para, como é que chama, para aqueles abrigos estudantis, fazer faculdade fora, intercâmbio, né? A pessoa tem muitos deles que sofrem muito. Conversando com o pessoal do Rotary Club, é uma instituição do mundo inteiro, a maior ONG do mundo, porque ele tem trabalho em mais de 30 países, né, de ajuda, de promoção da cidadania, enfim. Quando se recebe um intercambista, chega a hora que dá uma crise, viu? Dá uma crise, dá choro, precisa ter toda uma estrutura, porque ela não está com os pais. Tem pais, mas é pais que adotaram naquele momento, né, para fazer. Então tudo isso tem muito a ver na questão de como lidar com um ambiente estranho, diferente, outra cultura, outras normas, outros costumes, outros valores. E isso para criança com mais de 14 anos, 13 por aí, né? O adulto também. É interessante, né, quando você analisa, né, por esse prisma. De qualquer forma, a mãe é sempre, né, aquela que a gente acha que ela é exclusivamente da gente. E a mãe também acha que o futuro, a vitória do filho também é dela, e vice-versa. E esse narcisismo mútuo, né, de ser mais especial, ou ser melhor, né, um fracasso de um filho, né, ou de uma pessoa que se dedicou, também passa a ser o fracasso de quem protegeu a pessoa, de quem indicou. De qualquer forma, toda essa expressão foi do quê? Foi de uma energia, né, que pulsa de dentro da pessoa, não é? que reveste, digamos assim, de preparos, de roupa, de atenção, não é? O que se vende de cosmético, né? Faz a pesquisa para ver como é que está a aparência. Eu também, a gente também, todo mundo tem um pouco, tem seu lado o Joaquim tem o lado dele bem moderado, né? O Joaquim é caprichado, viu? E é desinibido, né? Todo mundo tem um pouco disso, né? E quando a pessoa passa por decepções, né, frustrações, ela cria uma expectativa. Um narcisista, né, sofre muito, pode desabar, pode vir tristeza, desânimo, aborrecimento, frustração, né? Volta e meia, sabe aquela pessoa ansiosa? Eu vou arrasar, eu vou abafar. De repente ninguém nem notou, ela fica remoendo, brava com o mundo, né? Ninguém consegue me valorizar, dar atenção, e ela sempre vai culpar o outro, tá? O narcisista, ele nunca, dificilmente o narcisista tem humildade assim, eu errei, desculpa, eu tô querendo mais do que eu mereço, e não sei o que, enfim, essa valorização extrema, e ela vive com ela mesma, né? Se brigando, se auto-sabotando, né? E você vai falar para ela alguma coisa? Não, ela tem sempre a negação, né, como uma proteção, e é uma falsa ilusão, viu? A psicanálise, eu costumo falar que a psicanálise é muito atrevida, é uma ciência, é um saber que ajuda a pessoa a interpretar o comportamento dela mesma, junto com o analista. O analista também interpreta, junto com outras pessoas experientes, os casos, os comportamentos
que eles encontram, que ele acaba encontrando na sua missão. E assim, a psicanálise é um saber, digamos, sempre novo, né? Porque cada época tem comportamento novo. Tem comportamento novo. Qual o comportamento novo de agora, né? Da moda? Tem vários. As pessoas se assumem como são, né? Na dimensão de escolha, de vínculo, se descobre como são sexualmente. Elas se mostram. Tem grupos, tem organizações. Hoje tem tantas coisas. Hoje uma coisa muito famosa hoje, né, o Juca, tem o influencer, o criador de conteúdo digital, né? O profissional, né? Eu também estou aqui, colocando na mídia. Tem isso. É formador de opinião, né? E quantos seguidores a gente tem? E o conteúdo nosso? E, enfim, qual o conteúdo que dá mais ibope? Né? É uma coisa moderna. A psicanálise interpreta isto, tudo o comportamento humano, desde ditadura, de cultura, interpreta filme, música, a religião, enfim. Quem quiser aprender e compreender um pouco mais, leia o livro do Freud, os livros do Freud sobre totismo e tabu. Tote e tabu. E também o livro O Mal-Estar da Civilização. São muito bons. Né? Ajuda você a enxergar o mundo com uma lente diferente. Vamos agora ouvir um trecho de música, pode ser, Juca? Muito bom, programa Enivaldo do Vale. Hoje estamos falando, né, sobre o narcisismo e também, ao mesmo tempo, na sequência, o masoquismo, né? O masoquismo. De qualquer forma, se você discorda ou quer perguntar, acrescentar, escreve aí. Por WhatsApp você pode participar. Operadora 11 99 290 7474 99 290 7474. De qualquer forma, o narcisismo, digamos assim, é uma energia interna que vem e chega no psiquismo humano, né? E que se ocupa de objetos externos, e de repente o narcisista sofre ao mesmo tempo desgaste, porque o que se você tem internamente é seu, de desejo acumulado da vida inteira, mas até antes de nascer a gente já traz uma bagagem, a gente herda geneticamente dos pais, dos avós, uma herança parental, física, mental, enfim, e depois o ambiente todo que você vive, desde a hora que nasceu, a vida inteira, marca, arquiva. E aí o conteúdo mental, ele tem sequência, ele não tem intervalo, é uma continuidade. E de dentro da pessoa brota, tem aquela força, né? Aquela força forte de desejos. E aí depara com o mundo externo. O mundo interno pessoal e o mundo externo, geralmente, o mundo externo é aquele que coloca a barreira, né, para as realizações. E tem pessoas que não ligam, ela quer cumprir seus desejos. Por isso tem aí os neuróticos, os perversos, enfim, que criam problemas, sofrimentos, enfim, e trabalham para a força pública. De qualquer forma, é importante dizer que para Freud, todo esse narcisismo, vontade interna, é importante que se diga aí, que se diga isto, não é? Ele vai evoluindo, não é?
vai evoluindo, vai somando, e a pessoa chega a um estado psíquico, né, de que regride, que relembra aquela parte pré-edípico, né, o complexo de Édipo, uma parte edípica da pessoa, que são aqueles períodos de 4, 3 até 5, 6 anos, que a criança começa a ter preferência por colo, por companhia, começa a pensar, começa a falar dos desejos, das vontades, e de repente ela tem aí, né, ela encontra barreiras, não pode tudo, né? E aí essa interação entre a criança e os seus desejos e os desejos dos outros, o educador, né, é muito exigente. Eu ressalvo sempre isto aqui. Você que é responsável, que é tutor, que pai ou não, ou quem é tutor, criança, ou responsável por criança, vovó, procura acompanhar as escolas, aquelas e-mail, educação, geralmente do município infantil. Atenção que falam os professores, a coordenação da escola, sobre o comportamento de cada criança, né? Dá um tempo a isto. Isso é evoluir, a evolução. Na psicanálise tem isso como primazia, né? Você evoluir, compreender. Criança é para brincar, para ser criança. O tempo dela que ela tem para isto. Aí às vezes é colocado para a criança coisas que a criança não pode, não tem condição, né, de fazer e nem de compreender. Sobretudo em comportamentos, digamos, de adultos, de artes marciais, de comportamento, digamos, que beira a questão erótica ou da cultura, né? Enfim, é necessário conversar, acompanhar, ver o que rola, o que fala ali, o que estão falando, enfim. De qualquer forma, em todos, é interessante que mesmo o adulto, ele tem uma fixação naquele período infantil, de quando criança, né? Que chama período edípico, né? Complexo de Édipo. Né? Você gosta de um menino, geralmente gosta da mãe, a menina gosta mais do pai, e começa a frustrar, começa a receber não. Não pode mais aquilo, enfim, e tudo isso, o adulto, quando recebe o não, ele desmorona, ele fica bravo, acha que pode tudo, e aí entra em tristeza, em conflitos, nos vínculos. É muito importante ressaltar isto, né? Digamos, com certa, lucidez, mas também buscando avançar naquilo que parece que é proibido e esconde, mas existe. E aquilo geralmente vem à tona. De qualquer forma, o narcisismo, ele é uma realidade, né? Mas vamos pensar um pouquinho, né? Falar um pouquinho qual é a característica do narcisismo, que pulsa dele vontade de sobressair, de ser diferente, de ter sempre sucesso, prazer, ser recompensado. Tipo assim, você pode encontrar pessoas que são assim, né? Elas têm sempre uma sensação de grandiosidade, de ser potente, de ser influente, de sabedor, sabe de tudo, né? Ela tem uma autoestima
uma autoestima, digamos, inflamada, dimensionada, não é? Inflada. Não é? De repente, a pessoa não consegue lidar, né? Administrar a frustração. A pessoa que tem uma necessidade enorme de ter sempre, receber atenção de todo mundo, todos nós somos assim. Você entra em uma loja ou num hospital e você não é atendido, não te dá uma sensação de que você não conta muito, né? No outro dia alguém dizia, eu não sou gente, eu sou um número, né? Enfim, né? Aí eu perguntei, mas você não está achando que você quer demais? Né? Ela nunca, né? Você nunca está saciada com nada, né? Porque ela tem condição de usufruir. E tem gente que sabe, já viu o jogo aqui, não tem quase nada, pouquinha coisa, ela vive alegre, ela administra bem a vida. E alguém fala assim, poxa vida, né? Aquela menina que faz a limpeza tem um sorriso, né? Uma alegria, não é? E eu que tenho tudo, estou aqui mal-humorado, querendo mais. É sério essa questão. E quero mais atenção, enfim. A pessoa, às vezes tem caso, né, que a pessoa precisa de mentir. Né? Ela fica mentindo. Eu ganho tanto. Eu sou assim. Aí você vai passar o pente fino, conversar, se encontra logo contradição. Né? A pessoa fica assim, mentindo. Já perdi tanto tempo. Tinha uma pessoa que, quando eu era criança, que aparecia na região onde eu morava, e ele ficava ali a tarde inteira contando cada coisa, cada mentira. E eu achava que a história não tinha fim. Mas o cara era bem de vida. Depois você vê a realidade, não era nada daquilo. Né? Sabe, escrever como fosse um romance. É interessante, né? Você pode encontrar comportamentos assim, né? Sobretudo aquelas pessoas que gostam de dar golpe por aí, né? A pessoa se ilude a si mesma. Enfim, olha, a pessoa narcisista, ela sempre se acha vítima. Ela nunca é culpada, ela é vítima. Uma pessoa, ela erra com o outro e o culpado não é ela, é outro. É outro. O narcisista é perigoso. O mentiroso também é perigoso. O mentiroso que usa mentira facilmente para se achar, né, para se passar por pessoa que ele não é. Né? E aí, eu lembro de um caso da pessoa que vendia coisas na rodoviária quebrada, sabe, relógio quebrado, relógio até com papel dentro, e na hora do cara ia viajar, ele vendia, ó, estou vendendo barato, compra, e a pessoa comprava e ia, quando ia ver não funcionava nada, aí ele dizia ainda, olha, o culpado não sou eu não, é ele que comprou que é o culpado, e que gostou do barato, né? E se sentia se defendendo assim. Isso é real, é real. Né? Pessoas que se preocupam sempre com coisas pequenas, secundárias, é uma pessoa pedante, digamos assim. Narcisista é pedante. Ele nunca preocupa com o essencial, com o que é importante. Ele preocupa com o que é secundário, com o que ele tem domínio. E essa gente gosta de puxar saco, viu? De gente que pensa que ele quer, que ele precisa, para ele se manter onde ele está, ou para chegar em um lugar de promoção, enfim. E essas pessoas, eu lembro de uma, ela sempre está nervosa, sempre inquieta, porque ela quer ser reconhecida pelo cargo, mas não pelo prestígio, por ter caráter, por criar volume de aceitação,
de boa circulação, de valorização da vida alheia, do talento alheio, da capacidade alheia, né? O narcisista fica maluco com isso. Se puder abafar o outro, diminuir o outro, né? Ouvir o que atrapalha a vida do outro, é por isso que aqueles programas de fofocas não têm audiência, né? Fala da vida de terceiros, enfim. De qualquer forma, as coisas pequenas interessam essas pessoas que têm essa personalidade. Eu não estou falando que você assim, é para a gente analisar, avançar na reflexão, no pensamento, enfim. A pessoa que tem inveja, invejosa, ela sempre quer a coisa do outro, o que o outro tem, que pertence ao outro. Tem coisa, viu? Eu já fiz um programa sobre inveja, e ninguém pode achar aí na rede social, né? Também eu fiz também aqui, nesse programa Rivaldo do Vale, um programa sobre a homossexualidade. Tem aí, você pode divulgar, compartilhar, enfim. Mas a questão da inveja, tem inveja que é imitativa, viu, Juca? Eu vou imitar o Juca, eu vou ter inveja dele um pouco, porque ele veste bem, eles colocam um terno, ele sabe, arruma um cabelo bonitinho, sempre está arrumado, sempre educado, não é? E, puxa vida, esse cara trabalhar com ele é bom. Enfim, tem gente que é imitar ele. Mas tem gente que quer tirar o teu banco, quer sentar no teu lugar. Não é? É verdade. Mas ele nem pensa o que você fez, o que você faz, né, para chegar onde está, para se manter. Ela fica preocupada sempre com o comportamento alheio e se sente incomodada, né? Essa dimensão de inveja pode ser, tem inveja nociva, corrosiva, tirânica, perigosa, violenta, enfim. Geralmente o narcisista ele oscila muito. O narcisista nunca se coloca muito no lugar do outro. Não tem muito pouco a empatia. Ter empatia, se preocupar, de se colocar no lugar do outro, na situação do outro. De qualquer forma, todos nós temos um pouco disso, da gente não suportar crítica. Uma crítica por atos voluntários, pensados, refletidos, e nem suportar crítica por atos involuntários. Às vezes a pessoa tem algum ato involuntário, está distraído, está ocupado, está ansioso, está, sei lá, meio, digamos, meio atormentado, sei lá, por qualquer razão. Enfim, tem problemas de fundo reais. Entendeu? A pessoa não suporta crítica de maneira nenhuma. Assim, eu errei, enfim, ela sempre fica brava e nem quer mudar. Ela acha que ela já sabe aquela mentalidade onipresente, está em todo lugar, quer saber de tudo, de informações. Ela é onisciente, sabe tudo. E onipotente, tem poder, se acha que tem poder, e às vezes em cima de ilusões, ela engana a si mesma, e quando cai na realidade, ela muda. Eu lembro de alguém que dizia, olha, eu namorava um moço, e aquele moço era assim, o pai dele, a família dele, era muito rica, tinha cavalos caros, vixe, muita coisa. E quando chegava alguém que conhecia ele tinha que mudar do lugar ou mudar de assunto, não é? Porque vive falando coisas, admissionando. Então esse tipo de pessoa
No fundo, ela gasta muita energia com ela mesma e com as coisas que ela cria para ela, que ela fala, e muitas vezes ela não suporta isto, mas ela precisa desse verniz, desse faz de conta, né? de faz de conta. Pessoa que geralmente ela fica sempre querendo ser o centro da atenção, chamar a atenção de todo mundo, pelo jeito de ser, um exibicionismo. Um dia vamos fazer um programa aqui sobre a pessoa que gosta de se exibir, se mostrar. Enfim, e é interessante isso, porque por dentro disto tem uma porção, tem uma energia, tem uma ocupação. A pessoa que só ama alguém se ela ganha algo em troca. Eu só amo se a pessoa for comer dos meus pés, me obedecer e suportar tantas coisas, né? Se ela ganha algo, ela faz algo. Se não ganha, não ama, não aparece. E acha ainda que quem serve do outro é porque é besta. É verdade. Ela não tem noção do que é empatia, do que é caridade, do que é solidariedade, do que é trabalho em conjunto, para aliviar dores alheias em contextos, ou seja, em calamidade, ou seja, contra a pobreza. Quantas pessoas lutam contra a pobreza, contra a miséria? No início do programa eu falei do Adriano Diogo, uma pessoa que luta contra o sofrimento alheio, sempre, contra a injustiça, enfim, e de qualquer forma, a pessoa, ela acaba, ela tem aquele discurso, você encontra alguém assim, na minha empresa não faz nada sem a minha presença. Eu via isto, Olha, mãe, eu tenho que ir, porque sem mim, lá na fazenda, ninguém faz nada. De você se não fosse eu. Se não fosse você, se não fosse eu. Sem mim, você não seria nada. E sabe que tem o pai e a mãe que fala isso para os filhos? E o filho começa a achar mesmo, sabe? A pessoa cresce achando assim. E ele também repete isto para os seus filhos, sim, pelos seus vínculos. Se não fosse eu na tua vida, enfim, ela se dimensiona e de repente é só falácia. É só falácia e nada, digamos, de real. Às vezes o narcisista chega para você e fala assim, poxa vida, você é muito sensível, eu nem quis te atrapalhar, você é muito sensível, eu não queria, sabe? Enfim, e esse tipo de comportamento, de jogar no outro, diminuir o outro, arrumar um defeito no outro, ele se esconde atrás disto. Ele se esconde, ele acaba falando do outro, sem, digamos, sem fazer autocrítica. O narcisista também gosta muito de dizer, sabe uma coisa? Você me deve muitas desculpas. Não pediu desculpa ainda, então eu vou... Se não pedir desculpa de joelho, se me desculpar, eu não vou ceder. E fica aquele sofrimento. E a pessoa desgasta a si próprio, ela se auto-sabota, se prejudica e depois somatiza também. Vai somatizando. E a pessoa que é doente e faz de conta que não é doente, não pode comer açúcar, e ela, para não dizer para o outro que não pode comer açúcar, ela come. E ela fica, porque eu só posso tudo. Eu sou fora da norma, contra a lei, acho que posso. E aí a pessoa capota,
capota mesmo, acaba se autoprejudicando, enfim. O narcisismo, digamos, é você se amar, ter paixão por você de forma doente. E depois você, o narcisista, está sempre controlando alguém em tantos lugares. Juca, podemos mais ouvir um trecho de uma música? O tempo passa rápido. O programa Enivaldo do Vale, hoje estão falando sobre masoquismo e também sobre narcisismo, e também se você discorda do que aqui é falado, enfim, o que aqui é externado, você pode questionar pelo telefone, pelo WhatsApp, operadora 11 99290 7474 99290 7474. Queria muito agradecer o pessoal que acompanha a gente. Você pode compartilhar o conteúdo aqui nas redes sociais, enfim. Queria agradecer todo mundo, né? Tem a Dora, tem a Veronice, tem o Marley, meu irmão lá, eu sou da Bahia, a Dora, o Alex, opa, que legal. E também tem ali o Agamenon, a Vânia. Opa, saúde, paz. Um abraço para todo mundo. Obrigado pela audiência. Pode divulgar, compartilhar. Nesse bloco vamos então digamos, falar do masoquismo e do sadismo. É interessante que faz parte da pessoa aquela pulsão ou instinto que vem de dentro da pessoa, né, que passa a dominar a pessoa. E a pessoa acha que pode também dominar os objetos, as pessoas, né, por meio de algo como fosse uma força. Tipo assim, o masoquista, ele sofre e tem prazer, e ele fica estimulado quando ele é diminuído, quando ele é humilhado, e ele tem prazer, né? O masoquismo, às vezes a pessoa fica acorda, levanta, procurando alguém em que está sofrendo qualquer calamidade, alguma coisa, uma tragédia, para fazer, ele se identifica com isto, né? E isso é uma força que vem de dentro, né, da pessoa, né, e a pessoa, ela mesma, né, se identifica com isso, né? Veja bem, essa parte, dimensão do masoquismo tem a ver com a pulsão de morte, que Freud pontuou, ele cravou isso aí, pulsão de morte, né? Às vezes a pessoa toma, come, bebe, se controla, entra no vício, né? Se acha que aquilo é um poder, é uma libertação, enfim, né? Então, ele é tipo assim, eu tenho prazer com o desprazer, né? Com o desprazer, né? Para ele são mandamentos internos, se pode ser mandamentos internos, isso é interessante, no seu interior, que pulsa, né, digamos, a pulsão chamada pulsão de desprazer, pulsão de morte. Tipo assim, né? Eu ando numa estrada que pode andar de 80, eu vou de 120. Né? Eu sei que não posso beber, porque eu vou dirigir, mas eu bebo e dirijo, né? Ele está pulsando o quê? Tipo assim, eu, para ter prazer, para fazer minha vontade, eu acabo desobedecendo,
transgredindo leis, normas, princípios, valores. Tem um custo. Está tudo embutido aí na porção de morte. Também é importante que se diga que a porção de vida também está junto. Né? Você tem prazer de cuidar do filho, prazer de encontrar uma pessoa, de trabalhar, de pagar as dívidas, de se sentir realizado. Aliás, eu lembro que quando eu tomava conta, ou melhor, até hoje, claro, quando eu pago todas as contas, viu, Juca, que eu pago os compromissos, eu me sinto alegre, feliz. Né? Quando eu compro, quando eu faço aquilo que é a minha obrigação de pagar os meus compromissos. Né? Eu trabalhei, cansei porque trabalhei, eu estudei, eu me sinto feliz, me sinto compensado. Né? E isso é um estilo. O Joaquim também fica feliz quando ele faz os seus serviços, né? Se relaciona socialmente, todo mundo, e fica feliz porque estudou, Juca e suas filhos estudaram, fizeram universidades, né? Tem todo um empenho, tem uma satisfação. Né? Agora, a pessoa que não tem satisfação porque o outro não estudei, meu filho, se quiser que se vire, né? Que vai estudar, que vai fazer, eu também nunca tive isso, eu vou dar para o outro. Eu já vi isto. Eu nunca tive nada e agora eu vou deixar nada para os outros? Vou nada. Né? Enfim, isso é possível. De qualquer forma, o masoquismo é você sofrer e ter prazer. Ter o prazer via sofrimento. E o sadismo é você ter prazer por ferir o outro, por bater. Né? E volta e meia o sadismo e o masoquismo estão juntos. Um exemplo de sadismo e masoquismo, né? Digamos assim, é a pessoa que induz o outro inconscientemente a fazer algo que prejudica ele e coloca ele numa situação de ridícula, uma situação ridícula, uma situação de vexame, né? E ainda dá risada. Né? Você merecia isto. Sabe aquela... Você viu a briga de criança na rua, de adulto, que é o que fica jogando gasolina no fogo, incentivando? É próprio do sadismo. Né? Fica contente. Por trás dessa ação, viu, Juca, tem aí um superego tirano, perverso de cada pessoa. E o sadismo coletivo das brigas das torcidas organizadas, né? Ou de futebol, ou de gangues, ou de qualquer outro grupo que se une, né, para colocar desordem ou colocar preocupação, o sadismo que existe nos grupos de corrupção, de gente que acha que é de bem, que está no governo, que tem cargos, que está no judiciário, que tem, sabe, que usa, aquele, sabe outra coisa, viu, Juca, interessante, aquelas bancadas que julgam trabalhos, doutorados, escola, avaliação, né, concurso, tem o prazer, olha, não passou, tirei a nota, e não sei o que, ali por trás daquilo existe, né, uma dose de sadismo também, né, e também de masoquismo até ao mesmo tempo. Então anda meio junto. Mas é interessante dizer, sabe aqueles casais que vivem mordendo e assoprando o tempo todo? Uma briga, um xinga o outro. Briga, batendo tapa. E não consegue viver sem outro. E vira uma coisa tão crônica, tão difícil, que eles não separam nunca. Não separam. Mas não se deixam, nunca vive uma paz, né? E tem um comportamento cruel com o outro, né? Cruel até. E aí, e o que acontece? Tudo isso, né? É muito comum você deparar com isso
Enfim, todo esse comportamento tem uma determinação interna do psiquismo humano. Né? Por isso a psicanálise, né, ela é sempre ativa e evolutiva, porque tem que acompanhar o progresso da ciência, do saber, novas descobertas, estudar sempre e atualizar sempre. Como também você precisa de evoluir onde você está, para quê? Para sentir bem e progredir e se amar. Queria agradecer a todo mundo, saúde, paz e fé na bagagem. Qualquer hora a gente volta com mais.